Quase metade dos brasileiros em relacionamento já escondeu uma dívida ou um gasto do parceiro. Metade. E a maioria não chamou isso de traição. Chamou de não vale a pena mencionar. Chamou de ele não ia entender mesmo. Chamou de eu resolvo e depois conto. E nunca contou. Esse vídeo é sobre o que acontece quando esse raciocínio vira hábito. Sobre o que ele faz com a confiança de um casal ao longo de meses e anos, silenciosamente, antes que qualquer briga explícita aconteça. E sobre por que tantos casais chegam a um ponto de ruptura sem conseguir explicar exatamente onde as coisas começaram a desmoronar. Isso tem nome. Chama-se infidelidade financeira. E não começa com grandes traições. Começa com pequenas omissões que parecem completamente razoáveis no momento em que acontecem. Nesse vídeo você vai entender o que é infidelidade financeira de verdade. Não apenas os casos extremos que você ouve falar, mas os comportamentos cotidianos que a maioria dos casais pratica sem perceber. Vai entender por que acontece, o que ela faz com a relação ao longo do tempo, e vai sair daqui com 3 passos concretos para começar a sair desse padrão antes que ele vire algo muito mais difícil de desfazer. Quando a maioria das pessoas ouve infidelidade financeira, pensa no caso extremo. O marido que escondeu uma dívida de R$200 mil. A esposa que manteve uma conta bancária secreta por anos. A falência que o parceiro nunca revelou antes do casamento. Esses casos existem, e são graves. Mas eles não são onde a infidelidade financeira começa. E é exatamente por isso que a maioria dos casais consegue se excluir do fenômeno com tanta facilidade. Isso não é a gente. Então vamos ser precisos sobre o que é infidelidade financeira de verdade. É qualquer comportamento que omite, distorce ou oculta informações relevantes sobre dinheiro de um parceiro. Pode ser uma dívida de R$200 mil. Pode ser uma parcela de R$300 que ele não sabe que existe. Pode ser um cartão de crédito que só você conhece. Pode ser a compra que você fez e colocou no fundo do armário antes que ele chegasse em casa. Pode ser simplesmente nunca ter dito quanto você realmente ganha. Uma pesquisa realizada com mais de 1.400 casais brasileiros mostrou que 1 em cada 4 homens faz compras escondidas do parceiro. E 1 em cada 5 mulheres tem o mesmo comportamento. 11% admitiram que isso acontece pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Isso não é exceção, é rotina. E a maioria das pessoas que faz isso não se enxerga como alguém que está sendo desonesto com o parceiro. Se enxerga como alguém que está evitando uma briga desnecessária. Como alguém que está preservando a paz em casa. Como alguém que sabe que vai resolver e que não precisa preocupar o outro com algo que ainda não é um problema grande. Esse é o raciocínio. E ele parece completamente razoável no momento em que acontece. O problema não é que o raciocínio seja mau caráter. O problema é o que ele constrói ao longo do tempo, sem que nenhum dos dois perceba. Aqui está algo que muda como você vai ver tudo isso a partir de agora. A infidelidade financeira raramente começa com má fé. Começa com medo. E entender esse mecanismo é o que vai fazer a diferença entre continuar no ciclo ou começar a sair dele. Existem 3 origens principais para esse comportamento. E as 3 parecem, de dentro, como algo diferente de desonestidade. A primeira é o medo de conflito. Dinheiro é o tema que mais gera brigas em casamentos brasileiros. Pesquisas do SPC Brasil mostram que quase metade dos casais no país brigam por questões financeiras com regularidade. Quando alguém já sabe que determinado assunto vai virar discussão, a resposta natural é evitar o assunto. A compra escondida não é um ato de traição, é um ato de antecipação do conflito. Se eu não conto, não tem briga. O problema é que o que não é dito não desaparece. Fica acumulando em algum lugar que nenhum dos dois consegue nomear. A segunda origem é a vergonha financeira. Uma parcela significativa dos brasileiros não acompanha os próprios gastos com regularidade. Mais da metade, segundo dados da CNDL e SPC. Isso significa que muitas pessoas chegam ao casamento sem jamais ter desenvolvido uma linguagem clara sobre o próprio dinheiro. Sem saber como falar sobre gastos, dívidas ou prioridades de consumo de forma direta.
E quando você não tem linguagem para algo, a solução mais fácil é o silêncio. Não por desonestidade, por ausência de ferramenta. A terceira origem é a cultura financeira diferente e nunca negociada. Cada pessoa chega ao casamento com uma história financeira única. Uma criação onde dinheiro era tabu. Uma onde dinheiro era motivo constante de humilhação. Uma onde gastar era afeto, ou onde poupar era sobrevivência. Quando duas pessoas com histórias financeiras diferentes se unem e nunca têm a conversa direta sobre como cada um se relaciona com dinheiro, elas começam a construir a vida financeira juntas com plantas diferentes, sem nunca comparar as plantas entre si. Imagine dois arquitetos trabalhando na mesma construção, sem mostrar um ao outro o projeto que cada um está seguindo. A casa vai de pé por um tempo, mas em algum momento, as paredes não vão se encontrar onde deveriam. Essa imagem importa porque ela muda a pergunta que o casal faz a si mesmo. Em vez de, por que você me escondeu isso? Que é uma pergunta sobre caráter, a pergunta passa a ser, como a gente nunca criou um espaço seguro para falar sobre dinheiro? Que é uma pergunta sobre o padrão, e padrões podem ser mudados. A omissão financeira não começa com intenção de enganar, começa com a ausência de linguagem compartilhada, com medo de conflito, com vergonha de ser julgado pelo parceiro. Entender isso não é desculpa para o comportamento. É a única forma de interrompê-lo de verdade. Mas entender a origem não responde ainda à pergunta mais importante. O que essa omissão faz com o casal enquanto ninguém está olhando? A infidelidade financeira não destrói casamentos com um golpe. Ela destrói com acúmulo. Funciona assim. A primeira omissão acontece, e não há consequência imediata visível. O parceiro não descobre, a vida segue, a paz foi preservada. Isso confirma o raciocínio. Funcionou. A segunda omissão é um pouco mais fácil do que a primeira. A 10ª já não parece omissão nenhuma. Parece só a forma como as coisas funcionam. E enquanto isso acontece, algo vai se formando por baixo da superfície do casamento que nenhum dos dois consegue nomear direito. Uma sensação de que o parceiro não é completamente transparente. Não há prova, não há acusação. Mas há uma tensão que aparece sempre que o assunto é dinheiro. Uma defesa que surge antes mesmo da conversa começar. Uma desconfiança que o casal aprende a atribuir a jeitos diferentes de lidar com dinheiro. Quando na verdade é a percepção, ainda que inconsciente, de que há algo que não está sendo dito. Pesquisa da Serasa mostra que 41% dos entrevistados já ficaram com o nome negativado por dívidas acumuladas pelo parceiro. Não por má fé declarada, mas porque o problema ficou escondido tempo suficiente para se tornar grande demais para ser resolvido em silêncio. E quando a descoberta acontece, porque ela sempre acontece, o que explode não é o valor da dívida, é o que a dívida prova. Você me escondeu isso. O que mais você está me escondendo? Essa pergunta não tem resposta satisfatória, porque a resposta honesta é nada além disso. Mas a confiança que permitiria ao outro acreditar nessa resposta foi exatamente o que a omissão corroeu. O casal agora está brigando sobre um cartão de crédito na superfície. Por baixo, está brigando sobre a pergunta mais assustadora que existe num casamento. Posso confiar no que você me diz? Esse é o ciclo real da infidelidade financeira. Omissão, descoberta, briga sobre o gasto, briga real sobre traição de confiança, vergonha, mais omissão. Não porque as pessoas sejam desonestas por natureza, mas porque ninguém ensinou como sair desse ciclo. A briga não é sobre o cartão. Nunca foi sobre o cartão. É sobre a sensação de que existe uma versão da vida financeira do parceiro que você nunca teve acesso, e que você não sabe o tamanho daquilo que não sabe. Isso tem nome, e ter nome já é metade do caminho. Se esse padrão existe no seu casamento, de um lado ou dos dois, o que você precisa não é de uma conversa difícil solta, é de um sistema. O Dinheiro a Dois é um mini-curso que entrega exatamente isso. 3 reuniões mensais com script pronto para cada uma, que transformam a conversa sobre dinheiro de campo de batalha em projeto de casal. O link está na descrição. Agora que o mecanismo está claro, a pergunta que importa é: como se sai disso? Não com uma grande conversa, que os dois temem ter e que frequentemente explode antes de chegar a algum lugar.
com 3 passos concretos que criam as condições para a transparência financeira sem exigir que ninguém se exponha de uma vez. O primeiro passo é nomear sem acusar. A conversa sobre infidelidade financeira não pode começar com "você me escondeu coisas". Começa com "eu percebi que a gente nunca criou um espaço seguro para falar sobre dinheiro, e eu quero que a gente crie". Essa diferença não é cosmética, é estrutural. A primeira frase abre um tribunal, a segunda frase abre uma conversa. E para que a conversa aconteça, precisa haver espaço seguro dos dois lados, inclusive para quem está trazendo o tema. Vou te dar exatamente o que dizer, não como receita, mas como ponto de partida. Eu queria conversar sobre como a gente lida com o dinheiro, não para cobrar nada, mas porque eu sinto que a gente nunca combinou isso de verdade e quero que a gente esteja no mesmo time nisso. O segundo passo é o inventário financeiro conjunto. Não uma planilha elaborada, não um sistema complexo. Uma conversa de 20 minutos onde cada um coloca na mesa quanto ganha, quanto deve, quais são os compromissos fixos e o que está preocupando financeiramente agora. Sem julgamento, sem proposta de solução imediata, só visibilidade mútua. Pesquisas mostram que casais que têm essa visibilidade compartilhada brigam menos sobre dinheiro. Não porque os problemas desaparecem, mas porque os dois estão olhando para o mesmo mapa. O terceiro passo é criar uma zona de autonomia financeira acordada. Um dos motivos pelos quais as pessoas escondem gastos é a ausência de espaço legítimo para gastar de forma individual. Quando não existe um acordo claro sobre o que é nosso e o que é meu, qualquer gasto individual se torna potencialmente uma omissão. A solução não é transparência total sobre cada centavo. É um acordo explícito sobre o que precisa ser compartilhado e o que pode ser decisão individual. Essa zona de autonomia, quando acordada abertamente, elimina a maioria das compras escondidas, porque elas deixam de precisar ser escondidas. Quando foi a última vez que vocês sabiam de verdade a situação financeira um do outro? Não precisam responder agora, mas a resposta a essa pergunta já diz muito sobre onde começar. Uma objeção que aparece muito aqui, mas se eu contar agora vai ser pior do que se eu não contar. Entendo esse raciocínio, e ele parece fazer sentido, mas aqui está o que a realidade mostra consistentemente. A descoberta acidental é sempre mais destrutiva do que a revelação voluntária. Sempre. Porque a descoberta acidental confirma que havia intenção de esconder. A revelação voluntária confirma que havia intenção de ser honesto, mesmo que tarde. O silêncio não protege o casamento. Ele apenas adia o custo. Tudo que vimos hoje é o começo. Se você quer o sistema completo, as 3 reuniões, os scripts para cada conversa e o passo a passo para transformar dinheiro em projeto de casal, o link está na descrição. Então vamos fechar com o que esse vídeo entregou de verdade. Infidelidade financeira não é só o caso extremo que você ouve falar. É o padrão cotidiano de omissões que parecem razoáveis por dentro e que vão construindo, tijolo por tijolo, uma parede entre 2 parceiros que ainda se amam, mas que deixaram de se ver de verdade em uma dimensão inteira da vida a 2. Ela começa com medo de conflito, com vergonha financeira, com culturas de dinheiro diferentes que nunca foram negociadas. E ela termina, quando termina mal, num momento de descoberta, em que o problema não é mais o valor escondido. É a pergunta que o valor escondido levanta. O quanto do que você me disse era verdade? Esse ciclo pode ser interrompido. Não com uma conversa perfeita que os dois precisam estar prontos para ter ao mesmo tempo. Com 3 passos que criam as condições para a transparência antes de exigi-la. Nomear sem acusar, ter visibilidade mútua e criar uma zona de autonomia que elimina a necessidade de esconder. A transparência financeira não é sobre dinheiro, é sobre o tipo de casal que vocês decidiram ser um para o outro. E isso começa com uma conversa que talvez vocês nunca tenham tido. Não porque não quisessem, mas porque ninguém mostrou como ter. Agora você sabe como começar. Se esse vídeo nomeou algo que você vive, isso não é coincidência. Esse canal existe exatamente para isso. Para que o que você vive em casa tenha nome, tenha caminho e não precise ser vivido em silêncio. Se fizer sentido para você, fica por aqui.